pouco dessa história de Barão de Grajaú. Você vai conhecer um pouco mais da história ali daquele casarão, né, do casarão. Amanhã a gente vai trazer bem detalhada essa situação do casarão, mas você vai ver também que aconteceu recentemente a queda de uma tamareira, né? Muita gente até olhava, pensava que era um coqueiro, que era uma palmeira qualquer. Pois é, ali é uma tamareira centenária, tinha mais de 100 anos aquela tamareira, e caiu, tirou assim um brilho um pouco da paisagem ali da beira-rio, né? Também feriu um pouquinho da questão histórica, da história de Barão, né? Mas nós tentamos, fomos atrás e conseguimos conversar com a advogada e jornalista, inclusive ex-deputada, doutora Helena Barros. Nós conversamos com ela por vídeo, né? E vou passar agora essa entrevista que a gente fez agora há pouco, agora à tarde, tá bom? Vamos ver. Doutora Helena Barros Riuli. Doutora, vamos falar um pouquinho sobre esse casarão de Barão de Grajaú, que forma para todos nós, é claro, uma paisagem muito bonita, mas principalmente tem em seu teor um conteúdo histórico enorme. Você podia falar um pouquinho a respeito desse casarão de Barão de Grajaú? Esse casarão de nossa querida Barão de Grajaú é parte da minha vida por completo, né? Ele deve haver sido construído em 1892, mais ou menos. E por que eu digo isto? Porque nós temos o cartão de comunicação do casamento do meu avô, que foi em outubro de 1892. Então, deduzo que a casa já deveria estar nos planos aí para o casamento e começando a sua construção ou logo em seguida. Meu avô era piauiense e se casou com uma baronense da beira do Rio também, filha do senhor José Dias Carneiro. E, ao que se presume, a ida dele para o outro lado do Rio, ele era piauiense, mas, claro, a essa época, Floriano ainda não era Floriano, quando muito já era a colônia agrícola São Pedro de Alcântara, e que no decreto lá de Dom Pedro II já constava que era proibida a construção ou área privada particular numa distância de algumas léguas da sede da colônia, que é o nosso belíssimo também casarão aí da beira do Rio de Floriano, né? Onde foi a colônia agrícola, ou o estabelecimento de ensino que, ao que eu soube, através de pessoas estudiosas, foi a primeira preocupação com os meninos, filhos de escravos, que foram atingidos ou beneficiados pela lei do ventre livre, né? Preocupar com aqueles meninos. Faleceu aos 33 anos. Remonta, então, de antes dos anos 1900, né? Pelo que você está... Exato, 1892 foi o casamento. Ele que você fala é o seu avô. Meu avô, Agapito Alves de Barros. Agapito Barros, pronto. Barros, que tem a rua na lateral da nossa casa. Aí, aquela rua que sai do Rio. Esse casarão deve conter e reter muitas histórias, né, professora? Deve contar praticamente a história de Barão de Grajaú. Tem muita coisa. Naquela casa só vai pegando flashes aí, que não dá para fazer a história ou retomar a história toda por detalhes. O tempo em televisão é doloroso, draconiano. O que eu posso dizer? 2 flashes aí para mexer no orgulho baronense nesta casa aí. Nasceram 2 deputados, né? Que foi o meu pai, Ranulfo Barros, que nasceu lá na casa já, e eu, alguns anos depois, também nasci lá, muito me orgulho também. Isso só para mostrar os flashes histórico-políticos da casa. Essa casa, por muito tempo, era um lugar de passagem mesmo, inclusive comercial,
todo o comércio do Piauí e de mais para diante, para entrar de Maranhão adentro, passava por lá. Não havia ponte. As pessoas, os familiares de minha mãe, todos se hospedavam lá na nossa casa. Era um ponto de passagem, um ponto de referência, aí já no século passado. Uma casa tem um piano Dorner, que é de 1830 ou 1850, piano alemão, que eu imagino a vida dele vir de lá da Alemanha, subir o Rio Parnaíba e chegar a Floriano. Ele veio entre o enxoval de Dona Quem tocava Helena. o piano? Quem era o músico? A família era de música. Eu fui a única que não deu muito, mas minha tia, a Dona Ercília Camasso, Barros Camasso, lutou muito, e meu pai flautista, e Ercília era pianista mesmo de tradição, e depois se dedicou ao acordeon. Você vai encontrar também na sala o acordeon de tia Ercília, o piano, com a marca do tempo mesmo, ou uma vitrola, que toca discos também. Pronto. Doutora, fale um pouquinho sobre essa tamareira, né? Houve um episódio recente, né? Ela foi retirada, e eu digo, quando digo retirada, foi retirada assim primeiramente da paisagem, mas também ela, pelo que a gente percebe no seu texto, né, que você colocou em um site, parece que da sua filha, etc. e tal, né? Etc. e tal. Ela é belíssimo, né? Remete até a citações da professora Inaura. Fale um pouco a respeito dessa tão centenária e tão linda para todos nós, a tamareira. A tamareira está deixando uma falta terrível. No sentimento, a tamareira fazia parte e vai continuar fazendo. E o que teria feito nascer uma tamareira aí em Barão de Grajaú? A colônia sírio-libanesa já estava bem em desenvolvimento em Floriano. E o que conta a história, conta a tradição e conta a nossa professora, historiadora Inaura, que em 1915 houve um desentendimento entre os comerciantes, que a quase totalidade, podemos dizer assim, sem ser exagerando demais, era formada de sírios libaneses e libaneses, né? Os chamados carcamanos, que todo mundo trata com muito prazer, não há nenhum sentido depreciativo, carinhosamente, e muitos, pelo menos na minha infância, sabia que aquela rua São Pedro era a rua dos carcamanos. Rua dos Carcamanos. Dos carcamanos, né? E houve um desentendimento com a prefeitura, com o poder público municipal, não sei se era bem questão de impostos, deve haver sido, e eles, numa reação saudável, se mudaram abruptamente para Barão de Grajaú. A questão foi resolvida, solucionada para o bem de todos, e estamos nos registros, também está nos registros, que em 15 dias foi resolvido, o poder político estadual deve ter interferido também, e eles retornaram. Mas antes de retornar, plantaram 2 tamareiras. É o marco da presença árabe lá, e ficou só um, que foi o seu João Curirade, teve filhos, a Salomé e o Salomão, os conheci muito. Plantaram uma que era no quintal, no terreno lá da nossa família, e também na casa que muito tempo foi a casa paroquial, em frente à igreja. A igreja de Santo Antônio, a igreja matriz da cidade, na casa do padre José Almeida, não sei se você chegou a conhecê-lo, né? Muito famoso. O padre José faleceu, o padre José Almeida, ele era de Pasto dos Bons, morou muitos anos, foi o vigário de Barão, mais de 50 anos, né? Logo depois da morte do padre José Almeida, a tamareira morreu.
A nossa não, teve mais vida. Já faleceu meu pai, minha mãe, e ela caiu agora. Ela caiu, ela não foi cortada, ela não foi cortada. Não, sim, não. E vá lá depressa, porque ela ainda está deitada ao chão. Nos seus 20 metros, exato, tronco e caule, 20 metros. Ela tinha, por isso que aquela elegância dela, aquela pujança, tipo majestoso mesmo, que encantava. Muito. E as fotos estão ficando por aí encantando. Eu tenho um grupo de amigos que acham que eu estou no dever de plantar uma outra tamareira com filhos, netos, bisnetos. E qual é a sua disponibilidade para isso? Né? E convidar a TV Tropical também para estar presente. Pronto. Então, nós vamos estar brevemente com a plantação de uma nova tamareira, não é isso? Tamareira, para que os que estão aí vierem à frente cuidarem dela também. Qual é a mensagem que você poderia deixar em termos de pensamento histórico para a preservação desses símbolos da história de Barão? Primeiro, resgatar, desenvolver no sentimento de cada um e de cada uma a necessidade de conhecer. Barão é privilegiado também por haver sido o berço natal do grande professor Eleutério Rezende, músico, compositor mesmo, professor da Escola Normal Regional de Floriano, e dedicado ao estudo de astronomia em Barão. Imagina Barão da minha geração como criança, anos 40, ainda, eu ficava encantada de ouvi-lo. Era no tempo que as pessoas podiam se sentar à porta de sua casa e ouvir belíssimas aulas, sem ter pauta, sem ter agenda, sem ter aquilo tudo muito natural. E uma pessoa que precisa ser resgatada mesmo, as pessoas visitarem o túmulo, saber a história, quem é que está aqui, cemitério é também para isso. Barão, ainda nos anos 40, já era administrada por uma prefeita. Aí vai ter que ser uma outra entrevista, viu? A participação da mulher na política também. Você pode ver. Então, é uma cidade que tem história lá no seu conteúdo histórico também. E a mensagem que eu deixo é que a tamareira seja, pelo menos, preservada, já que fisicamente não há como, mas ela está lá, está no quintal. Deitada, tombada, foi pela madrugada. Tivemos muita sorte, porque não havia ninguém por perto, o povo estava dormindo. Não, diga, as pessoas estavam dormindo ao amanhecer do dia, a tamareira. Então, ela tem história até ao morrer. E que era uma preocupação, eu já tinha colocado naquele texto também, pedindo assim, o apoio de quem fosse especialista em como poder preservar a tamareira. E, lamentavelmente, ela nos pegou de surpresa. Ela está dentro das perdas da pandemia. Mas eu quero agradecer a você, viu, Gilberto? Não só pelo destaque que deu, foi a madrugada do dia 7 de janeiro, que ela tombou mesmo, sua livre vontade. E há um detalhe que é para o povo saber: a tamareira não dá frutos logo, ela veio dar frutos já aos 100 anos, viu? Temos os primeiros frutos, fotos dele guardado também. Vou ver se dá para te mandar. Até um ditado, se eu não me engano, árabe, né? Que quem planta tâmaras não colherá tâmaras. Não colherá tâmaras, exatamente. Bem. E é fato acontecido mesmo. Viu? Fato acontecido. Você pode testemunhar, depois já quase aos 100 anos. Doutora Helena, foi uma grande honra entrevistar a senhora. Eu espero que essa sua mensagem fique aí para que muitas pessoas repensem aí na importância dos símbolos históricos que vão ficando e que vão caindo e que vão ficando para trás. Né? Você venha logo, possa estar podendo vir logo para essa cerimônia de plantação da nova tamareira, né? Da nova tamareira, tá bom? Pronto. Um grande abraço para você, muito obrigada. Grande abraço. Extensivo para todos que fazem
a TV.